Oi, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Comece do Básico. Mais uma vez é uma honra e para a glória do Senhor estarmos aqui reunidos, compartilhando tudo aquilo que Deus tem ministrado aos nossos corações, temas tão importantes para a nossa caminhada cristã. E eu quero te convidar mais uma vez a já curtir, compartilhar e comentar nesse podcast tudo aquilo que você tem vivido junto conosco durante esses episódios. É uma honra, né, estarmos aqui reunidos para a glória de Deus. E a gente já vai começar esse podcast. Eu já quero apresentar a Gláucia, Amém. Essa maravilhosa intercessora, né, Amém. Aqui da nossa casa, nossa irmã tão preciosa. E Gláucia, eu quero já começar, né, com o tema, que o nosso tema de hoje vai ser sobre oração, né, e como foi a tua caminhada, como está sendo a tua caminhada, né, de oração. E eu quero já começar a trazer um versículo que diz, em Tiago 5, no versículo 16: Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Amém, glória a Deus. Boa tarde, paz. Quero agradecer o convite, né? Muito bom estar aqui. E falar para mim da oração é com muita alegria, né? Porque desde que eu me converti, o Senhor colocou, né, isso no meu coração e gerou isso, né? De a oração um pelos outros, né? A oração, eu creio no poder da oração. Posso dizer que tudo na minha vida, assim, aconteceu, né? As experiências, testemunho, processos de restauração, foi tudo através da oração, né? Essa comunhão que a gente tem com o Pai. E é muito bom. Vamos lá, vamos falar, né? Que tem muita coisa para falar, né? Sobre a oração. E um versículo que o Senhor me deu, né? Nessa minha caminhada de oração, foi lá em Mateus 21, 22, que diz que e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Então foi assim onde virou uma chave, né, na minha vida, de que tudo que a gente coloca em oração, a gente tem que crer, né, e ali fala receberão. Então você tem que tomar posse, ter fé, que tudo que você está orando, colocando, né, diante do Senhor vai acontecer, né, até porque Deus se agrada, né, de a gente estar nesse lugar, porque a oração, ela nos aproxima de Deus, ela nos leva, né, até essa comunhão, essa intimidade, nesse lugar assim de oração, onde a gente recebe muita cura, né, onde o Espírito Santo ali traz esse constrangimento, né, traz a cura, nos mostra, nos revela. Eu tenho muitas experiências, né, através da oração. Então, se deixar aqui, a gente vai... E a gente vai falar muito sobre tudo. Mas eu quero que a gente comece bem do básico mesmo. Amém. Pra gente ir crescendo junto. E a gente entende que quem nos acompanha e assiste os podcasts e ouve também, são pessoas que estão começando, né? Uhum. E às vezes não entendem quando a gente fala sobre como que eu vou colocar isso em oração. Como que eu vou confessar os meus pecados uns aos outros e eu vou ser curado? E a oração do justo, mas quem que é o justo? Uhum. Então, às vezes, fica muito confuso tudo isso, né? Mas eu quero começar bem do básico e começando pelo teu testemunho. Uhum. Como o Senhor te encontrou, né? Que é Ele que nos encontra. Como que Ele te encontrou e como você começou nessa caminhada, esse processo de oração, e hoje você com poder testemunhar tantos milagres que o Senhor fez a partir desse tempo. Então, ontem mesmo eu estava, né, orando, né, que eu recebi o convite ontem, e aí eu estava orando e pedindo, né, para o Espírito Santo, o que eu vou falar, né, Senhor, porque são muitas experiências, assim, né, que até hoje eu tenho, através da oração. A oração, assim, me levou até esse estilo de vida, né, até a gente estava comentando orar sem cessar. Eu tenho muito isso, né? Eu tô ali no meu dia a dia e tudo que tá acontecendo no nosso dia a dia ali, eu tô orando e tô pedindo. Então, isso já se tornou um estilo de vida. Mas ontem mesmo o Espírito Santo trouxe a primeira vez, né? Antes mesmo até de eu me converter, eu fui gerada em oração. Então, assim, uma irmã estava orando que ela ia abrir célula na casa dela. E aí ela estava orando para o Senhor enviar vidas com propósito. Ela falou, eu quero, né, Senhor, que as vidas que o Senhor trouxer, as mulheres que o Senhor trouxer, que nelas sejam mulheres de propósito,
que o Senhor cumpra, né, a vontade do Senhor. E aí o Senhor me deu um sonho para ela e mostrou a minha casa. E aí eu estava num período assim que eu estava muito mal, né? Eu morava em Santos e a gente veio em 2000, agosto de 2000 para cá. E eu estava num período assim que eu estava me sentindo muito sozinha, né? O meu marido trabalhava, era só eu com o Bruno, meus filhos. O Gustavo era muito pequeno. E aí, muito sozinha ali, eu sem ter o conhecimento, né, de tudo hoje, o que é a depressão, eu creio que eu já estava entrando ali no período de depressão, sabe? Querendo ir embora, querendo voltar, desistir. E aí o Senhor deu esse sonho para ela. E aí ela, com a mãe dela, foi lá na minha casa. E aí quando ela chegou na porta da minha casa, que ela viu a minha casa, que era a casa que o Senhor tinha mostrado para ela no sonho, ela ficou assustada, né? E ali a mãe dela tinha ido para falar com o Aguinaldo, meu esposo, e aí ela falou, meu Deus, eu vou ter que convidar ela, né? E a gente não tinha muito, assim, relacionamento com essa, ia mais de vista. E aí ela fez o convite, e assim, quando ela fez o convite, era como se algo dentro de mim, assim, sabe, acendesse ali, sabe, me despertasse. E aí o Aguinaldo olhou e falou, tu vai? Eu falei, eu vou. Ela me chamou, era a próxima quinta-feira, às 3h. E aí a gente foi, eu fui, peguei a bicicleta, botei o Gustavo na creche e fui. E fui assim, né, com essa expectativa de que algo de bom ia acontecer, porque eu estava vivendo uma vida assim, né, muito ruim. E aí chegando lá, eu fui muito bem assim recebida, acolhida, né. E aí na outra semana, e antes de eu ir embora, aí foi isso que o Espírito Santo trouxe para mim, que antes de eu ir embora, ela olhou para mim e falou assim, ó, a gente chega 1h antes para orar. Se tu quiser vir, né, aí tu é bem-vinda e tal. Na outra quinta-feira, às 2h, eu estava ali. Então, ali já começou a gerar, né, esse tempo, né, que a gente tinha ali 1h de oração, orar ali pela célula. E de lá não parou, né. Daí eu tive esse ensinamento, né, eu creio que Deus usou ela até mesmo ali para me ensinar a ir para esse lugar, né. Como tu falou, às vezes as pessoas não sabem como chegar, como orar. Então, ali eu vi que aí o Espírito Santo já me ensinou a ter esse tempo, né? A ir para o meu quarto. Eu tinha um radinho assim pequeno, ali eu colocava os louvores, CD, e ali o Senhor fez muito, muito assim. Eu recebi muita cura, sem ter entendimento, né, do que estava acontecendo, mas aberta, né, a essa cura, esse processo, tudo que iniciou ali. E Deus trouxe assim muita cura, sabe? Eu era muito tocada dos louvores, até a gente, né, tava falando aqui da adoração. A oração, assim, ela não é só tu chegar ali e orar, né, colocar diante, sim, as tuas necessidades. Ela nos leva a isso, até essa comunhão, esse tempo de adoração. Até hoje, assim, eu sou muito tocada, né, os louvores, assim, tenho muita experiência também através da adoração. Então, foi ali que eu comecei. E aí, de lá para cá, não parei mais, né, daí hoje eu entendi, né, o meu propósito, meu chamado, que é de intercessão. Então, hoje, assim, é com muita alegria que eu exerço, né, que eu sirvo o Senhor com esse chamado, que eu amo intercessão. Então, mas foi uma caminhada, né, muitos testemunhos. Meu casamento foi restaurado pela oração, né, eu orando em casa, o Aguinaldo na igreja, e ali no meu quarto o Espírito Santo nos conscientizava e trazia, né, para nós, assim, o que precisava, né, de confessar, e ali a gente ia receber cura, libertação, e o nosso casamento foi restaurado, e o Senhor falava com ele na igreja, que aí ele tinha esse... A gente vai chegar lá. Calma. Isso. A gente vai chegar lá porque eu quero ouvir tudo, porque tem muita coisa, gente, é muita coisa. Só que eu acho muito legal, porque a gente já tem alguns pontos pra, assim, que a gente tem falado em alguns podcasts e que você contou. Primeiro, a oração é um estilo de vida. Não é algo que a gente nasce ou se converte, aceita Jesus um dia e no outro dia tudo muda. Mas é realmente uma decisão e um estilo de vida, né? Isso. Então, às vezes, eu ouço, assim, de algumas pessoas que falam, mas pra você é fácil falar. Não é fácil. Não é fácil. Não é porque a gente escolhe estar aqui, né? A gente escolhe estar na presença de Deus. É uma escolha. Isso. E aí, cada um faz a sua escolha, né? Deus deixa aberto isso. Mas eu acho interessante a gente começar primeiro a pontuar sobre isso. Oração é um estilo de vida.
Isso. Você decide isso. Então, você decidiu na próxima quinta-feira do convite estar lá 1 hora antes. Isso. Foi uma decisão, né? Algo Foi. que o Senhor já constrange o nosso coração, já vai administrando, mas é uma decisão. Então, já Isso. começa sendo um estilo de vida. Então, eu acredito que a Glaucia, que aceitou o convite lá atrás, nem imaginava tudo que ia estar vivendo, né? Não. Isso é bem importante que tu falou, né? É uma decisão. Eu poderia, né, recusar ou não dar nenhuma importância, mas foi algo que quando ela falou, despertou algo dentro de mim, né? E é tão interessante que assim, que a cada quinta-feira, né, a gente tinha essa 1 hora antes, fora o tempo ali da célula, né, que a gente era ministrado pela palavra, tudo. E os testemunhos, né, eu acho que é por isso que o Senhor me gerou assim, me deu muito testemunho, porque os testemunhos me impactavam, sabe, me gerava fé e às vezes eu olhava, eu falava assim, nossa, né, esse Deus faz isso, né, eu ficava tão assim impactada e aquilo me motivava a orar mais. Então assim, era como se a gente até na escola, né, você vai ali, aprende, aí você tem durante aquela semana, né, ou até o dia para fazer as atividades. Então eu tinha isso. Eu tinha de uma quinta-feira para outra orar, buscar o Senhor, e o Senhor foi se revelando assim muito rápido, assim, sabe? De coisas assim que eu orava às vezes na semana, na outra semana já acontecia. Então isso acho que foi, né, me motivando e me ajudando a ser constante e crer na oração, né? Porque assim, coisas impossíveis. Então, assim, me alegrava e eu dizia, meu Deus, né? Como dizer assim, não é difícil, é fácil. É só tu ir para esse lugar, tu orar, tu tá ali e olha só o que Deus faz, né? Assim, algo mesmo impossível. E engraçado que eu tive uma experiência que é que nem tu fala assim, né? É um estilo de vida e às vezes a gente coloca muito protocolo, né? Muitas questões ou até mesmo impedimento de a gente orar, né? E é muito simples, com muita leveza. E aí foi uma das coisas assim que o Senhor mostrou assim para mim, que a gente tinha essa liberdade de pedir o que a gente quiser, que nem tá aqui, né? E tudo que pedirem em oração. E aí foi engraçado que durante esse período eu escutei ela, até a irmã mesmo que abriu a casa, ela deu um testemunho que ela estava com a geladeira dela bem ruim e quebrou. E imagina a gente, né, sem geladeira, tudo. E ela falou assim, tão natural, que lá daí eu orei, pedi por Espírito Santo e falei, Espírito Santo, eu preciso da geladeira, não posso ficar tal. Na hora eu escutei aquilo, eu falei, o que é isso? Falei, a gente orar para pedir uma geladeira, né? Falei, é meio estranho isso, né? Porque na cabeça da gente, a gente, né, põe assim algo. E aí, gente, naquela outra semana, ela conseguiu a geladeira. Então eu olhei assim, eu falei, nossa, então a gente pode pedir o que a gente quiser, o que a gente está precisando, né? Não só a parte espiritual de cura, mas de coisas do nosso dia a dia. Então eu fui tendo essas experiências, sabe, de acabar gás, e aí a gente orar. Eu e o Aguinaldo oramos, meu pai saiu para ir no mercado, eu falei, pai, traz, né, o bujão de gás e tal. E quando ele chegou, aí o Espírito Santo direcionou o Aguinaldo para orar. E aí quando ele chegou, eu estava fritando o bife e a batata, e ele olhou e falou, como assim? Não acabou o gás? Aí eu falei, acabou, mas a gente orou e o gás voltou. Então era assim, era loucura, sabe? A gente viveu assim realmente o sobrenatural, como a gente vive hoje. E o gás durou 3 meses. Então foi assim, sabe? E outra coisa assim que eu tive e tenho até hoje, que lá em casa eles até ficam, ela vai amanhã orar, ela vai. Eu falei, olha, as coisas de Deus é loucura, ou tu crê ou tu não crê. Então assim, tudo que acontece mesmo vamos orar. E se Deus fizer, amém. E se Deus não fizer, amém também. Mas é como tu falou, eu já tenho esse estilo de vida, sabe? Eu creio muito assim no poder da oração. E aí Deus foi se revelando dessa forma, sabe? De trazer muita cura, muita restauração, de provisão, sabe? Até hoje, assim, realmente, assim, até na questão, né, novo convertido, assim, de nos conscientizar, trazer a obediência à palavra, quando começou o Senhor, né, trazer ali do dízimo, da obediência, e até hoje, né, assim, eu glorifico a Deus, porque até hoje a gente nunca deixou de dizimar, de dar oferta. Então, assim, a gente vê, à medida que a gente vai obedecendo, né, e vai colocando em prática a palavra, Deus vai fazendo. Não tem como a gente
não viver essa vida abundante que Deus, né, já conquistou para nós, né? E até hoje, assim, sabe? É muitas experiências. Hoje, o que a gente vive hoje, esse tempo mesmo, né? Que são processos, mas o Senhor nunca nos deixou, assim, desanimar, sabe? Até nos momentos bem difíceis. Hoje mesmo eu estava ainda pegando os versículos e estava ali que Jesus, quando ele estava ali, né? Chegando a hora ali dele, que ele ficou angustiado ali, ficou triste, o que ele fez? Ele foi orar. Então, assim, é no momento que até a gente, quando a gente está ansioso, né, a Bíblia diz ali, né, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Então, você trazer a palavra, né, para você, e isso nos fortalece, né, nos anima, mesmo triste, né. E um dos versículos que muitas vezes a gente, na caminhada, a gente vai pegando aí uns fados que não é nosso, né. E é uns versículos que o Senhor, de vez em quando, ele me lembra, porque também foi um versículo chave, assim, que quando eu vim para o Senhor, ele trouxe ali de Mateus 11, 28, né? Vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, como na caminhada, às vezes a gente vai pegando fados, né, que não é nosso, e aí de vez em quando vem esse versículo. Aí eu falei, já entendi, Senhor. Já vou lançar fora aí uns fados, entendeu? Porque o teu é leve e suave. Então, é nesse lugar, né, da oração. E você tem essa comunhão, né, com o Pai. Jesus, quando ele, né, ele ia para o Pai, ele ia ali para conversar com o Pai, para ver, ele só fazia aquilo que o Pai fazia. Então, a gente tem esse lugar, esse acesso está aberto. É muito importante isso, né? Eu acho tão necessário e tem tanta riqueza Tanto, em tudo muito. isso. E a gente, às vezes, fica aqui, quando a gente está gravando o podcast, sinalizando, tem tanta coisa que a gente quer falar mais, tanta coisa que a gente quer desenvolver mais. E aí o segundo ponto que eu quero trazer pra gente gravar bem, se você tá anotando, se você tá prestando bem atenção, que você também anote, né? Então, primeiro, e o segundo ponto, né, que eu quero trazer é a questão de você ser obediente aos princípios. Porque às vezes eu vejo e ouço, percebo às vezes nas pessoas, e no início eu também me pegava nesse lugar. Ah, mas tem que orar, tem que orar. Aí você ora e nada acontece. Ah, não, então que Deus quer esse, então? E aí você ora e ele não faz. Ou não faz como eu queria, ou não faz do jeito que eu queria, ou não faz, eu até pedi, vamos supor, eu orei e pedi algo bom, mas Deus não fez. Mas aí a gente olhar, Deus não vai ferir um princípio só para te abençoar. Sim. Deus não vai fazer algo que vai te dar algo só para que você esteja satisfeito com aquilo que você fez na oração, né? Mas a gente entender a questão também da obediência. Então, primeiro é o estilo de vida, que é a oração. É estar ali independente se Deus vai fazer ou não. Sim. Você está ali na presença dele e tem um louvor que diz, né? Hoje eu não vou te pedir nada. Ai, 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 será? A gente não consegue. Mas não que Deus não queira que a gente peça. Isso. Mas qual é a intenção do nosso pedido, né? Isso. Então eu sempre me pego muito nesse lugar. Qual é a intenção do seu coração na hora de fazer esse pedido? Qual é? E ele vai fazer algo que exalte o nome dele. Eu Sim. creio nisso, né? Sim. Ele vai fazer algo sempre que vai exaltar o nome dele, glorificar o nome dele. Então, ter a oração como um estilo de vida. Então, é todos os dias você escolher estar naquele lugar, você abrir mão da sua vontade. Então, você escolher permanecer mesmo em meio à dor, à angústia, a algo desconfortável. Você ser obediente com a palavra, Sim. Né? Ser obediente aos princípios que Deus estabelece, né? E o dízimo é um deles. Sim. Então, às vezes a gente tem medo de não ter mais e fica só acumulando riquezas, né? E outros princípios, a gente até tem um podcast que a gente fala também sobre o princípio da honra. Então, vários princípios que Deus, ele não vai burlar isso, né? Ele não vai ferir o próprio princípio que ele estabeleceu só para nos abençoar. Sim. E eu acho tão rico e importante a gente sinalizar sobre isso. E na tua caminhada você viveu isso, né? Vive, experimenta. Até hoje. Todos esses, né? Sim. E uma dos outros pontos que eu quero trazer, que eu acho muito legal, e quando eu ouvi quando minha mãe se converteu, ela foi extremamente intensa, né? No início. E na época que ela se converteu, eu tava afastada.
E daí ela ficava falando, ai, porque eu orei e Deus fez. Ai, porque eu orei e não tinha dinheiro e apareceu dinheiro. Ah, tá, e Deus é mágico agora. E eu ficava brincando, assim. E eu não entendia isso. Quando a minha mãe falava e ela compartilhava esses testemunhos, né? De parece que milagrosamente, realmente, o dinheiro, ele aparece. O gás que tava ali pronto para acabar, acontece algo. Um lugar que, né, vamos supor, algo que tava faltando em casa, daqui a pouco recebe, sem saber, né, testemunhos de receber compra em casa, nem sabia de quem que era. Apareceu lá a sacola com as coisas dentro, na porta de casa. E aí eu ficava assim, no início eu ficava assim, meu Deus, mas isso é um absurdo. Que Deus se preocupa com isso, né? Tem tanta coisa pra ele pensar. E aí hoje eu vejo como Deus realmente se preocupa. Muito. Com tudo, né? Isso que tu falou, né, até da tua mãe, a gente viveu muito isso, né? E até como tu falou assim, né, ele vai fazer, né? A gente às vezes orando ou não, tem coisas assim que eu nem orei e Deus fez, né? Isso é bom. Mas tem coisas que como tu falou, a gente ora, mas às vezes não acontece, né? Mas assim, é isso, a gente ter essa fé, né? E, assim, e crer na palavra, né? Que eu sempre falo assim, Deus sempre deu o melhor para nós. Mas mesmo nos processos que a gente tem que passar, hoje, né, com mais maturidade, eu entendo que os processos também trazem muito aprendizado, né? A gente aprende até com erro. Então, mesmo nas situações que onde, né, a gente ora e às vezes não acontece, alguma coisa eu aprendi ali durante esse processo, né? Então, isso também foi assim, né, gerando maturidade, né? Até na oração, é como dizer assim, a gente vai subindo de nível, né? Que é bom esses momentos assim, né, de tu orar, pedir e Deus fazer, né? Muito rápido. Mas tem momentos que tu vai orar, e eu tava até lendo ali a passagem, né? Acho que foi ontem ou hoje, acho que quando eu acordei ali, que Jesus, quando ele ia orar, ele pediu ali para os discípulos orarem ali, né? Vigiarem, e eles dormiram. E eu fiquei ali, aí o Espírito Santo trouxe assim, de quantos momentos assim, de tu ir ali orar e nada, aquele vazio, né? Tu dizer, ô Senhor, o Senhor nos abandonou. Mas assim, é tão maravilhoso isso, assim, que aí na hora o Espírito Santo traz, né, a palavra. Ainda que pai e mãe, ainda que pessoas te abandonam, eu nunca te abandonarei. Então tu tem que entrar nesse lugar e saber que o Senhor está ali contigo, né? O Espírito Santo está ali contigo, mesmo às vezes no silêncio, mesmo às vezes sem resposta, coisas às vezes que a gente, né, quer orar e já quer a resposta. E aí o Senhor nada, né? Então assim, até nisso Deus vai trabalhando, né? Da gente orar com paciência. Eu às vezes até brinco assim, porque também foi um versículo que veio também, que eu passei um período, né? Esperei com paciência, ele ouviu o meu clamor, né? Então assim, tem orações, pedido de orações que a gente ora, a gente vai ter que ter paciência, né? Porque o Senhor sabe no momento certo, quando a gente, né, realmente, se Deus der tudo pra gente, fica que nem, né, criança mimada ali, a gente, né, chorou, vai lá e dá. Então até isso o Senhor sabe, ele sabe o momento que ele vai dar, que ele vai nos abençoar, porque aí a gente vai ter essa maturidade, né, de receber. E aí um período também que foi assim difícil, que foi quando o Agnaldo ficou afastado, né, saiu do trabalho, e a gente ficou ali. Olha, hoje assim, às vezes eu paro para pensar, falando, meu Deus, como é que a gente conseguiu, né, assim, são processos na nossa vida, porque ele ficou, além de ser algo, né, que a gente não esperava, que ele deu um problema na visão, perdeu a visão, ele ficou afastado do trabalho, e aí até dar entrada no INSS ali tudo, ali demorou, acho que demorou uns 3 meses, mas é como tu falou, a nossa fé, a nossa perseverança e a nossa dependência no Senhor, de estar nesse lugar, a gente orava e é como tu falou, chegava pessoas na porta e entregava peixe, entregava mistura, cesta básica, tu ficava assim, né, como quem, mas será que eles sabem? Mas eles não sabem o que nós estamos passando. E a gente via o cuidado de Deus, e a gente via Deus provendo, Deus não deixando faltar nada, sabe? Mas por quê? Porque nós perseveramos, né? Nós estávamos nesse lugar de oração, de busca, né, ali no Senhor. Então eu vejo isso assim, né? É como a gente com o nosso filho, né? Enquanto tá ali, a gente tá cuidando, a gente tá dando, a gente não vai abandonar, né? E aí é Deus com a gente, Ele quer que a gente esteja nesse lugar.
e provendo, e a gente vai vendo. E aí nesse processo foi bem difícil, assim, porque realmente foi um processo ali de fé, porque a gente não, ele ficou sem salário, sabe? E assim, eu não queria também a gente, né, entrar também a nossa estrutura de orgulho, de pedir ajuda. Então, até nisso Deus vai trabalhando, né, no nosso coração, de receber, né, de pessoas enviadas mesmo por Deus e chegar e nos abençoar, e a gente ter esse coração, né, de humilde, de receber, sabendo que Deus está usando aquelas pessoas, né, e foi um período assim que foi bem difícil, mas assim, da gente estar nesse lugar, né, buscando o Senhor, e o Senhor proveu. O Senhor fez depois assim algo, sabe, sobrenatural, assim, sabe? Até hoje, né? Eu vou dizer que a nossa vida, a matemática não bate, né? Mas a gente sabe que é o Senhor. A gente não vai tem fazer a conta e não fecha, tem como. Né? Enquanto tu tava compartilhando, eu pensando assim, meu Deus, quantas coisas Deus faz todos os dias, né? Muito. De milagres. Essas semanas, acho que faz umas 2 semanas, eu vivi algo também muito sobrenatural. Eu acordei, e quando eu acordei, eu lembro de um número que tinha na minha conta. Só que eu olhei no banco e não tinha aquele número. Eu disse, o Senhor vai fazer, tá bom. E aí eu pensei, meu Deus, será? Eu nunca tinha vivido isso. E eu disse, tá bom, ok, guardei aquele número. E aí passou o dia, aí eu acordei e tive aquele número na minha cabeça, né? Aí eu pensei, será que o Senhor vai fazer? Eu fui orar e tal, fiz minha oração, entrei no banco pra ter certeza que se aquilo não tinha acontecido e eu inconsciente, sei lá, né? Aí não tinha mesmo. Aí eu, tá bom. Aí passou o dia, de noite aqui na igreja, uma pessoa pegou e falou, vou fazer uma oferta pra você. Tá, fez. Só que não era do valor que eu tinha visto de manhã cedo. Não era. E aí eu fiquei, será? O Senhor vai fazer? Será? Pensando assim comigo. Eu sei que levou, acho que 3 dias. Acho que 3, no máximo 4 dias. Pra aquele valor aparecer na minha conta. Todo o valor que eu tinha visto naquele dia, sabe? E foi tão precioso, porque o Senhor trabalhou muito comigo, a minha fé. Quando eu tava disposta pra ver o que Ele ia fazer. Porque aquele valor, ele realmente apareceu. Porque eu não trabalhei pra aquele valor. Sim. Eu não fiz nada, eu não pedi nada. Não foi uma coisa que eu fui atrás, que eu quis, que eu pedi pra alguém. Não, realmente foi Deus que enviou, sabe? E eu fiquei pensando depois disso e durante o processo, o quanto é valioso. Porque o Senhor, Ele não quer só nos abençoar. Quando a gente ora e pede algo pro Senhor, e eu vejo assim que a gente é tão pequeno, e eu falo por mim, às vezes a gente é tão pequeno e condiciona tudo que o Senhor pode fazer, às vezes só em questões financeiras. Sim. Ou algo pro nosso bem-estar, né? Mas como o Senhor é poderoso, quando a gente pode orar, e aí o Senhor trouxe isso pra mim, né? Que isso pra Ele não era nada. Sim. Eu falo, é um agradozinho. Não era nada, porque não era algo que eu queria ou que eu estava precisando naquela hora. Foi realmente um presente pra Ele, pra eu vir pra terra, assim, querida, hello, eu que te dou tudo. Fica atenta, não se distrai, né? Fica atenta ao que eu estou fazendo. E aí eu disse, meu Deus, pro Senhor não é nada. Me dá algo financeiro, me dá um dinheiro, me dá isso, me dá aquilo, não é nada. Mas quão precioso é se eu estiver em oração, quantas coisas o Senhor pode fazer. Sim. Quantas vidas o Senhor pode salvar a partir de uma decisão minha, de estar em permanecer. Porque no mesmo momento, quando eu pensei assim, aí eu fui um pouco incrédula, né? Confessando o meu pecado. Fui na hora assim, incrédula, porque eu pensei, será que isso vai acontecer? Porque na minha mentalidade, era muito do que eu podia fazer pra ter aquilo. Sim. Então eu sempre pensei, eu trabalho e eu recebo. Então quanto mais eu trabalhar, mais eu tenho e tá tudo certo. Pra mim sempre foi assim. Mas quanto Deus tem me desconstruído. E muito em oração. Só eu e Ele. Só eu e Ele no secreto mesmo. Tem nesse momento de Senhor, será que isso vai acontecer? Aí quando eu recebi o primeiro valor, eu pensei, tá bom. Mas não era aquele. E aí no final, quando eu cheguei assim no final e eu parei assim, eu percebi. E aí foi engraçado, que todo valor que eu recebia, eu ofertava uma parte. Todo valor. Eu recebia tanto X,
eu Sim. ofertava. E no final, a soma que ficou na minha conta era exatamente o número tirando a oferta. Sim. Sabe? Tirando o que eu tinha dado. E Uhum. foi tão bom, assim, sabe? Então, agora eu tô compartilhando sobre isso. Eu fico pensando como Deus, ele é tremendo em tudo que ele faz, Sim. realmente, né? Ele Sim. é grandioso e como a gente precisa estar nesse lugar de estar em oração, de não só pedir coisas que a gente precisa, né? Mas a gente realmente colocar diante do Senhor coisas impossíveis, que é o que ele pode fazer, né? Fazer. Como ele é precioso em fazer muito mais. E aí eu queria compartilhar o que fala em 1 Tessalonicenses 5, no versículo 17, que diz: Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extinjais o Espírito, nem desprezeis as profecias. Examinai tudo, e tende o bem. E aí, abastente-vos de toda a aparência do mal. Mas eu quero ficar ali nesses primeiros versículos ali, até do versículo 18, do orar e cessar, até o dai graças. E eu queria que você compartilhasse um pouco, agora que a gente já tá no finalzinho do nosso podcast, sobre isso, né? Como a gente permanece nesse orar e sem cessar. E eu acho muito bom quando já vem assim com a instrução, né? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Então, ok, você vai permanecer sem cessar. Deus vai abençoar você, se essa for a vontade dele, aquilo que você pediu. Mas em tudo dai graças ao Senhor, porque essa é a vontade. Eu creio que à medida que a gente vai tendo esse coração grato, né? A gratidão agrada o coração do Pai, né? Então é como a gente, né, tava falando, a gente tem coisas que a gente vai orar, Deus vai fazer, mas tem coisas que não vai acontecer, mas nem por isso a gente vai desistir. Porque eu falo assim que, né, até sobre um pouco assim da intercessão, eu falo assim que muitas vezes, né, tem um receio, até medo, né? Eu era uma pessoa assim que essa parte mesmo do sobrenatural me assustava um pouco, né? Porque eu nunca tive em outras igrejas nada, eu já me converti e fui e fiquei, né? Fiquei 13, 14 anos, depois, né, o Senhor fez algo aí, uma transição e hoje também estamos vivendo, cumprindo o nosso chamado. Mas assim, crendo, que nem ali nesse versículo, tudo que pedirem em oração, tu crê. Então, assim, eu acho que é isso, né? O Senhor vai gerando essa gratidão, que à medida que tu vai sendo grato por tudo, mesmo Ele fazendo ou não fazendo, vai nos ajudando a perseverar, né? Porque que nem a gente estava falando aqui, é fácil a gente orar e Deus ir lá fazer. Mas teve esses momentos aí, que a gente, né, de orar, tu tá ali, e não vou dizer para tu que a gente desanima. Sim, a gente desanima, a gente vai indo, né, naquela alegria, mas tem hora que é isso. Só que é o que a gente, né, o que eu falei assim, é um estilo de vida, é como tu falou, é uma decisão. Então, isso, é luta todo dia, é diária. De uns dias para cá, né, até eu compartilhei ali no grupo assim, que eu tô lendo um livro sobre o Espírito Santo, é algo que o Senhor, nesse lugar da oração, né, onde tem, o Espírito Santo, ele vai como ele fica assim, né, Senhor, como o Senhor nos conhece mesmo, né, então, não adianta, porque às vezes tu chegar nesse lugar de oração, tu vai, às vezes, pedir coisas ali, mas que o Senhor quer mais profundo, Ele quer realmente que tu coloque o que tá dentro do teu coração, né. Até tu falou ali de confessar uns aos outros, foi algo também, uma prática que eu aprendi, porque, né, eu era muito fechada, muito tímida, então hoje não, hoje já vem coisas, tem coisas que eu, como dizer, eu não dou conta, ou às vezes eu coloco o Senhor, mas às vezes eu, né, hoje tu tem o entendimento do que é o perdão, e que o perdão é libertador, foi algo que eu experimentei assim, tudo através da oração. Outro testemunho assim que eu tenho rapidinho, eu vou contar, porque eu estava há 8 anos sem falar com meu irmão. E quando eu me mudei para cá, a gente ficou sem se falar. E foi nesse momento de oração aí que o Espírito Santo trouxe. Só que eu novinha, sem entendimento, aí eu peguei e fui compartilhar com a Lida. Aí eu falei, tava orando, só vem para perdão. E assim, ó, todas as ministrações só falava sobre perdão. Aí começa o confronto, né? Porque não tem como, né? O confronto ali. E aí o Senhor confrontando ali, trazendo o que estava dentro do meu coração. E aí eu fui compartilhar com ela, ela assim, como assim tu não fala com teu irmão?
Aí eu falei, a gente brigou, discutiu e vim embora e não se falava. Ele ligava, eu quando via que era ele, eu já, né, a mãe, teu filho. E aquilo entristecia muito, né, o coração da minha mãe. E aí quando eu comecei na caminhada, foi uma das coisas que o Senhor ali, na oração, o Senhor já foi trabalhando, né. E quando o Espírito Santo me trouxe, me conscientizou, que eu falo que não tem como, gente, não tem como a gente resistir, né, aquilo que Deus traz, e aí aquilo foi tão confrontador, eu me senti tão mal, que aí eu ainda cheguei para Aguinaldo e falei, olha, se você não quiser, né, falar com ele, amém, mas eu vou perdoar meu irmão. Falei, eu preciso, né, e aquilo foi me inquietando. E como tu falou, Deus, assim, a gente às vezes coloca, né, Deus no modelo que a gente acha que Deus não pode, ou só até aqui, né, e Deus foi tão maravilhoso que quando eu falei para ela assim, não, a gente vai fazer, nem que tu vai pegar o telefone e tu vai ligar, tu vai falar com ele. Daí eu falei, tá bom. Aí eu tava decidida, sabe? E aquilo dentro de mim querendo. E Deus foi tão maravilhoso que Deus proveu as passagens pra gente ir lá para Santos, porque ele morava lá em Santos. E aí o Aguinaldo antecipar as férias dele. Assim, Deus aplanou a nossa ida para lá. E aí eu fui na casa dele e a gente, né, se perdoou ali. E, meu Deus, hoje, assim, a gente, né, nosso relacionamento, assim, então, como a gente fala, são processos, né, que através desse lugar na oração e que a gente vai conquistando e Deus vai fazendo. Não é só o pedir coisas, sabe? É muito, muito além. Então, eu fui tendo essas experiências, sabe, assim, de orar mesmo e Deus mover e a gente tá aberto, né? O Senhor entrar mesmo, deixar aí, e é algo que o Espírito Santo tem me levado isso, assim, sabe? Até no livro ele fala, ele ouve, ele é uma pessoa. Então a gente sabia que o Espírito do Senhor está sobre nós, né? Então a gente às vezes quer enganar quem? Se o Senhor conhece. Então agora o Senhor está me levando esse mais profundo, sabe? De realmente, Glaucia, quem tu está sendo? Né? Às vezes a gente ora, Senhor, me ajuda a ser uma pessoa melhor, me ajuda a viver a tua palavra, mas aí o que a gente tem feito? Né? Se a gente ainda está às vezes está tão impregnado às coisas desse mundo, a forma como às vezes a gente é criado, né? Que às vezes não está alinhado com a palavra. Então foi algo assim que na oração Deus foi me moldando muito sobre isso, né? E algo assim que esses dias o Senhor eu falo que eu tô na prensa, mas é muito bom, sabe? Quando tu tá aberto, eu até fico assim, meu Deus, Espírito Santo, obrigado porque o Senhor tá mesmo mostrando como é que tá o meu coração, né? Como é que tá a gente no dia a dia. E eu fico, Senhor, me ajuda, e o Senhor tem me despertado para isso, sabe? Da gente sair desse raso, sabe? E é como tu falou assim, a oração, às vezes eu falo assim, né, que nem o pastor Fabiano, dá vontade de pegar a cabeça, assim, abrir, porque assim, são tantas situações que às vezes, né, pessoas, os irmãos chegam pra gente e tu conhece esse lugar. E tu fala, vamos orar, e às vezes teve uma irmã, né, que eu estava acompanhando assim, e estava uma situação bem difícil do casamento dela, e eu tive essa experiência, né, do Senhor restaurar meu casamento na oração. Não tivemos ajuda. Hoje eu vejo também, Deus né, levanta pessoas, Ele usa as pessoas, são bênção, mas tem processo que vai ser assim, vai ser tu e o Senhor, entendeu? E o Senhor vai fazer. Então, às vezes as pessoas, não consigo. Eu já logo falo, não, se tu não quer, nem Deus vai fazer. Então, a primeira decisão é eu quero. E crer, né? Então, e aí, quando tu tá aberto, né, para isso, e Deus vai fazendo. Então, assim, foi um processo que foi, muitas vezes, eu e o Senhor, entendeu? Eu ia pedir pra tu falar, deixar uma mensagem pra gente poder encerrar o nosso podcast. Amém. Mas eu acho que não tem mensagem já mais importante do que essa, né? De você estar nesse lugar. E vai ser você e o Senhor. Eu e o Senhor. A gente vai ter momentos, eu acredito, né, que você que tá nos acompanhando. Eu não sei que momento você está vivendo, qual é a sua petição para o Senhor. Eu não sei aquilo que o seu coração está afligido, ansioso, preocupado, ou talvez muito alegre com alguma situação que você está vivendo, mas que de tudo isso que a gente falou, você não esqueça dessas palavras, né? Esteja diante do Senhor. Tem momentos que é você e o Senhor mesmo, vai ter situações que é você indo, né, aos pés do Senhor, entregando para Ele,
estando com o seu coração aberto, porque ele vai alinhar tudo. Ele Tudo. vai trazer tudo que você precisa. No Senhor a gente encontra todas as respostas para o que a gente tem falta, o que a gente tem necessidade, aquilo que a gente precisa é só no Senhor, né? E a palavra de Deus, ela tá aqui para que a gente realmente seja abastecido nela. Amém. Então, eu não sei se tu tem mais alguma coisa. Não, eu tenho só uma frase que ainda hoje eu li no livro, que ele fala assim, ó: o secreto com Deus nos faz viver o que fora dele jamais viveríamos. Então, assim, só quem vive, né, nesse lugar de oração é que pode vivenciar algo assim além, sabe? São experiências sobrenaturais, que é algo que você não consegue explicar. É como eu falei, né? A gente não daria tempo aqui, né, de descrever, assim, de falar de tudo que as experiências que eu vivi e vivo até hoje através da oração, né? Então, glória a Deus por isso, assim, que eu incentivo, né, e oro para que a igreja hoje, né, se volte para o Senhor, né, que é uma das nossas orações, intercessões, né, que a igreja seja despertada para a oração, porque é um lugar onde você recebe muita coisa. É como tu fala, não cabe, né, na nossa cabeça, assim, tudo o que o Senhor pode fazer. É só que Ele quer isso. Ele quer a gente, né, disponível, estar nesse lugar secreto, né, no nosso quarto. Entra no nosso quarto, né, e fecha ali a tua porta, coloca ali em secreto, que só o Pai sabe o que tu tá passando. Então, o lugar, a oração, ela é poderosa, é maravilhosa. Amém. Amém. Glória a Deus. A vontade de ficar aqui pra sempre, Dá. gente. Mas eu quero agradecer você que acompanhou até aqui. Compartilhe, curta, deixe seu comentário. A Glócia vai voltar outras vezes. Amém. E nunca se esqueça, comece do básico. Então, antes de você querer o extraordinário, comece do básico. Na oração, ali os 5 minutinhos que a gente já falou, 5 minutinhos na presença do Senhor, que o Senhor vai fazer coisas grandiosas na sua vida. Em nome de Amém. Jesus. Amém.